Obrigado pela sua companhia a partir de agora no Devocional 2024. Vamos juntos em Ezequiel 43, 44 e 45. Estamos passando por este livro com muitos ensinamentos, mergulhando de Gênesis a Apocalipse neste propósito de nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. Hoje, a glória de Deus em nós. Vigie o que entra e o que sai, e vamos honrar a Deus. No capítulo 43, no versículo 1 ao 4, que me chamou a atenção, quando fala sobre a glória do Senhor enchendo o templo, diz assim: Então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Nestes versículos, temos uma noção da manifestação de Deus e como a sua glória se revela em um lugar. E imagine agora ele se manifestando em você, em cada um de nós. Que experiência maravilhosa! Você pode ter essa experiência aí agora, onde você está. É só você se render a Ele, com a sua mente, o seu coração, com a sua vida. A glória do Senhor era a manifestação física da presença e do poder de Deus antes dele aparecer em carne mediante Jesus Cristo. Era desta forma que ele se manifestava no Antigo Testamento. Lá no versículo 9 do capítulo 43, ele diz assim: Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Essa promessa da contínua presença de Deus não está vinculada a nenhum templo feito por mãos de homens, ou o templo histórico, né? O templo de Jerusalém, por exemplo, ele foi destruído pelos babilônios no século 6 a.C. Depois da glória de Deus ter saído do meio deles, você pode ver isso em Ezequiel 10, versículo 4 e 18, e também 11, 22, 23, os versículos. Reconstruído depois do exílio e ampliado por Herodes, o templo voltou a ser destruído em 70 depois de Cristo. Então, essa promessa, portanto, talvez se refira ao templo celestial, onde Deus habitará para sempre com o seu povo. Mas enquanto isso não acontece, esse templo sou eu, esse templo é você. No capítulo 44, no versículo 5, quando fala sobre as reformas no ministério do santuário, a palavra de Deus diz assim: Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos. Tudo quanto eu te disser e de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem que pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário.
Veja que interessante. Deus estava dando a direção a Ezequiel sobre vigiar as portas. E ele devia vigiar as portas do templo para impedir que a impureza entrasse, para que a pureza da casa de Deus fosse resguardada, não fosse comprometida, através de entrada de pessoas com práticas profanas. Hoje, o que nós aprendemos com isso? Nós extraímos deste ensinamento que devemos vigiar o que entra em nossa mente e em nosso coração e o que sai dos nossos lábios, para que nós não estejamos com isso causando em nós e através de nós a impureza. No versículo 16 deste mesmo capítulo, quando fala sobre os deveres dos sacerdotes, diz assim, a palavra de Deus: eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Veja, os sacerdotes recebiam por herança a responsabilidade pelo serviço no templo, porque Deus queria que o culto a ele fosse dirigido por pessoas preparadas para essa tarefa. A mera hereditariedade, no entanto, não bastava. Quem tivesse defeitos físicos ou incapacitações era exonerado do serviço. Os desobedientes também. Todas essas restrições ajudavam o povo a respeitar e a temer ao Deus Santo. Agora, os cristãos podem apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, independente de como estão os seus corpos. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ou seja, todos nós podemos, como sacerdotes, nos apresentarmos diante de Deus. E para terminar, no capítulo 45, do versículo 13 ao versículo 25, e eu vou ler o versículo 13, diz: esta será a oferta que haveis de fazer. E aí ele começa a dar as orientações sobre as ofertas e sobre as solenidades que envolviam as ofertas. Embora não vivamos nas condições apresentadas aqui nesta época, seria engano nós não tirarmos experiências e ensinamentos. Nós não podemos chegar a conclusões de que não existem absolutamente nenhum ensinamento de valor nestes versículos. Essas instruções, elas nos dão um vislumbre do caráter e da santidade de Deus, que são princípios imutáveis. Devemos continuar honrando a Deus com todo o nosso ser e com o melhor de tudo que temos para oferecer a Ele. Você pode confirmar isso em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 também. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica no aviãozinho que tem aqui e envie a todos os seus contatos para engajar este vídeo e assim espalharmos esta mensagem leve e suave do devocional. Não esqueça de você enviar para as listas de transmissões que você tem e também, além disso, colocar no seu story e nas suas redes sociais. Deixe o seu like e o seu comentário também. Amanhã nós estaremos aqui para finalizarmos o livro de Ezequiel. Você é especial para Deus. Até amanhã.